O plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu, enquanto a minha mãe está fazendo tratamento de câncer, que todo mundo aqui sabe. E por pouco ela não perdeu o tratamento de câncer. Ele quis levar minha mãe à morte. Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Hã? Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar, não. Tem já um... Traz para o Brasil, hoje saiu essa matéria nos jornais e faço questão que todos vejam, dizendo o seguinte: STF rejeita por unanimidade novo recurso de Marcos Duval, do Senado Federal, e mantém o bloqueio do passaporte diplomático. O Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso do senador Marcos Duval, do Senado Federal, não é da pessoa do Marcos Duval. Quem fez o recurso é o setor responsável em defender os senadores. Contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a apreensão do seu passaporte. Venha, ministro, pegar meu passaporte. Suspender é coisa de covarde. Venha aqui e pegue comigo, na minha mão. Está aqui. A primeira turma do STF, composta, claro, pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanhou Moraes e manteve por unanimidade o bloqueio do passaporte do senador. Qual o processo que eu estou respondendo? A PGR me denunciou em alguma coisa criminal? Eu não estou sabendo. Eu estou no meu devido processo legal? Direito de defesa? Não estou sabendo. Simplesmente uma decisão para impedir o meu trabalho junto ao Marco Rubio. Só que esqueceu que nós temos outros meios de continuar o trabalho. E aqui eu continuo dizendo o seguinte: violação jurídica internacional do bloqueio do meu passaporte. Mas antes quero dizer que mesmo bloqueando meu passaporte, Marco Rubio mandou para o Brasil um assessor dele. Eu entreguei 13 mil páginas de documentos de crimes do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. E a defesa dos parlamentares, dos deputados federais, jornalistas, influenciadores, estão aqui 13 mil páginas para completar ao que nós já vínhamos fazendo desde 2023. Antes que eu termine de ler, também apresentar para vocês o seguinte: fiz uma denúncia ontem formal, denúncia de perseguição política ao senador Marcos Duval, violação de direitos humanos, com impacto direto à cidadã americana. Não vou dizer o nome, mas a minha filha é cidadã americana. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela não teve o green card, depois teve o passaporte. Ela, por ter nascido nos Estados Unidos, a lei americana dá ao direito de quem só nasce nos Estados Unidos até chegar à presidência da República dos Estados Unidos. Então, o tratamento é totalmente diferente. E como ele suspendeu meu salário, suspendeu a indenização do gabinete, a censura e tudo mais, vocês acham que a minha filha não sofreu consequências e ainda não sofre consequências porque eu tenho que alimentá-la? Tem uma faculdade que ela estava fazendo. Então, ele simplesmente violou os direitos de uma cidadã americana. E eu fiz a denúncia para que ele também responda pelos mesmos crimes que foi apresentado por uma outra cidadã com dupla cidadania, americana e brasileira. A denúncia foi entregue diretamente para o assessor do secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, para que ele responda por crime de Global Magnitsky, Human Rights, que é aquela morte financeira e o cancelamento do passaporte. Seção 7.031 do Departamento de Estado, que impede a concessão de vistos a indivíduos responsáveis por perseguição política e violações de direitos humanos. Perseguição política, Alexandre de Moraes, é crime contra a humanidade. Saiba, o senhor, não, você que
Perseguição política é crime contra a humanidade. Não é só botar as pessoas no paradão e fuzilar, e nem botar na câmara de gás. Perseguição política é crime contra a humanidade. E o que vocês fizeram hoje, vocês todos, os ministros que aqui eu li, cometeram um crime contra a humanidade. A violação da Constituição, os tratados internacionais, o devido processo legal. Inicialmente, a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes já representava um abuso de autoridade e perseguição política, crime contra a humanidade. Entre no Google, no GPT, onde vocês quiserem para ver. Perseguição política caracteriza-se como crime contra a humanidade. Não é violação dos direitos humanos, crime contra a humanidade. E aí vai, com a confirmação unânime do colegiado, agora, com a confirmação unânime pelo colegiado da Suprema Corte, a ilegalidade não apenas se mantém, mas se agrava, pois se transforma em um consenso institucionalizado dentro do judiciário, usando o judiciário como uma ferramenta política. Essa conivência de mais ministros com uma decisão arbitrária torna o caso ainda mais grave, pois mostra que não se trata de um ato isolado de um ministro, mas de um movimento sistemático dentro da Corte para restringir direitos fundamentais de um parlamentar opositor, comprometendo a separação dos poderes e o Estado democrático de direito. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eu peço que paute logo a petição apresentada por 42 senadores pedindo para a queda de todas as liminares, que o Pacheco se acovardou para pautar. Crimes e violações cometidos com bloqueio do passaporte diplomático, violação da Constituição Federal, artigo 53, artigo 5º, artigo 2º, que fala da separação dos poderes, violação, o STF, ao compactuar com uma decisão monocrática ilegítima, assume uma postura de abuso institucional, interferindo diretamente aqui no Legislativo. Tratados internacionais, convenções de Viena sobre relações diplomáticas. O Brasil, como signatário, deve garantir a liberdade de locomoção de representantes diplomáticos e parlamentares em missões oficiais. Violação, a restrição arbitrária do passaporte afeta diretamente a capacidade do senador de exercer suas funções legislativas e internacionais. Cadê nós, parlamentares? Bora! Que prostração é essa? Que covardia é essa? Medo de 11? Nós somos em mais de quase 600 no Congresso, com medinho de 11. Eu não tenho medo. Vocês violaram, fiz a denúncia para um órgão internacional, para um americano que tem a permissão de fazer o julgamento de vocês lá nos Estados Unidos. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, outra violação. Artigo 12, a liberdade de locomoção. Toda pessoa terá o direito de sair livremente a qualquer país, inclusive do seu próprio. Eu fui PGR, eu pergunto, tem alguma denúncia contra mim? Porque eu não fui notificado até agora. Eu não estou tendo conhecimento de absolutamente nenhuma denúncia, até sobre o dia 8 de janeiro, que disseram que eu poderia ter tido envolvimento, nem nos 30 e poucos nomes que saíram, não saíram o meu. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José, o artigo 22, direito de circular livremente, toda pessoa que se ache legalmente no território do Estado tem o direito de circular e por ele sair livremente. Violação, bloqueio de um passaporte diplomático sem processo legal válido, fere princípios essenciais da Convenção. Vocês estão ferindo, vocês são os golpistas aqui do Brasil. Gravidade,
endosso do colegiado do STF é ilegalidade. Inicialmente, a decisão monocrática já é um escândalo jurídico e diplomático. No entanto, agora a situação torna-se ainda mais alarmante, pois a primeira turma do STF confirmou a decisão de forma unânime. Isso indica que não se trata mais apenas de um ato isolado de um único ministro, mas sim de um comprometimento coletivo da Suprema Corte com uma violação grave dos direitos fundamentais e da separação dos poderes. O Congresso está de quatro, com a calça arriada. Ao agir dessa forma, vocês do STF estabeleceram um precedente perigoso. Qualquer parlamentar pode ter seus direitos restringidos sem a necessidade de acusação formal, sem a participação do Ministério Público, da PGR e sem o respaldo legislativo. Essa decisão abre margem para futuras perseguições políticas, que é crime contra a humanidade, contra outros membros do Congresso. Então hoje sou eu, amanhã é você, Girão, amanhã é você, Cajuru, e os outros senadores, vocês que estão na mesa presidindo. Vai ser olho a olho, dente por dente, ou nós vamos cumprir o nosso juramento da Constituição? Essa decisão abre margem de futura perseguição política. Perseguição política hoje é caracterizado, busquem, se informem, crime contra a humanidade. E quem é condenado por crime contra a humanidade tem 70 países democráticos que podem condená-lo à revelia, à prisão perpétua, porque é um crime contra a humanidade, não é um crime contra os bolsonaristas, não é um crime contra os de direita, não é um crime contra brasileiro, é contra a humanidade. Ou seja, qualquer país do mundo pode condená-lo. E aqui, eu vou falar uma questão, só mais um pouquinho, presidente, estou terminando, que fala numa questão perigosa, que o judiciário se torne, não, ele já se tornou um instrumento de retaliação contra opositores políticos. Alguma dúvida, Brasil? Alguma dúvida, senadores? Que o STF se tornou a arma dos militares? Prender um general para dizer, fica quieto no teu canto, que não tem golpe com militares mais. Nós estamos num golpe de Estado moderno, somos nós, e abriu a boca, preso. Tem alguma dúvida? Brasil, vocês têm alguma dúvida que o STF está usando o judiciário como a sua arma? Aviso a você, ministro Alexandre de Moraes, e a todos vocês que subscreveram uma ilegalidade, eu não tenho medo de vocês. Inclusive, me impediu de estar aqui falando. Eu não vou abrir mão, porque eu vou seguir o que está na Constituição e não o que está sendo decidido por uma corte política e perseguindo a oposição. Vou denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Alto Comissariado da ONU, que coincidentemente quem vai presidir é o Marco Rubio, e todo mundo sabe da minha relação com o Marco Rubio. Tribunal Penal Internacional será denunciado pela ONU, Conselho de Direitos Humanos. A situação exige mobilização nacional e internacional para evitar esse tipo de violação. Sirva como precedente para outros abusos contra parlamentares, opositores políticos. A denúncia desse ato ilegal deve ser feita nas instâncias competentes, expondo o Brasil ao escrutínio de organismos internacionais de direitos humanos. Então, há alguma dúvida, e vem gente ainda do governo dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Hipócritas, mentirosos, estão mentindo para o Brasil. Já um órgão internacional já tornou público que o Brasil não é mais uma democracia. Vocês estão usando o judiciário como uma arma, mas eu continuo na luta. Já tem 2 anos, continuo na luta. E vou seguir na luta, porque eu sigo a lei. E vocês, o ódio e a perseguição.
não vão me calar, a não ser que vocês me mandem para o túmulo. É a única maneira de me calar. Fora isso, esquecem, porque além de eu ter bons parlamentares que estão nessa luta também, eu tenho agora, porque eu fiz a denúncia, e o governo americano tem lei para quem viola direitos humanos e crimes contra a humanidade para ser julgado nas cortes americanas. Você, Alexandre, vai ter uma vida que você vai colher o que você plantou. É isso que eu tenho para dizer. E a minha família, não vamos recuar. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que não está sendo fácil para vocês, mas não vamos recuar. Até o plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu, enquanto a minha mãe está fazendo tratamento de câncer, que todo mundo aqui sabe. E por pouco ela não perdeu o tratamento de câncer. Ele quis levar minha mãe à morte. Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar, não. Tem já um requerimento para pautar, que vocês, 42 senadores corajosos, assinaram. É só Davi pautar e for lido. Acabou. Nós vamos botar nossa casa no lugar. Que covardia é essa? Eu não posso acreditar que nós temos 81 senadores covardes, cagões, de 4 com a calça baixada. Há um acordo mundial, Capitão Stevenson sabe disso, com família. A polícia não mexe com a família de bandido e bandido não mexe com a família de polícia. É um acordo internacional que não é botado em papel, mas na família ninguém mexe. E você, Alexandre de Moraes, você foi para cima da minha família, tirando meus recursos, para que eu não pudesse prover para minha família. Só que eu não me corrompi, eu não entrei em esquema. E você já vai começar a pagar o preço dessa sua prepotência, desse seu ódio, e é claro que o mundo já viu as suas violações e crimes contra a Constituição. E eu peço aos senadores, vamos pedir ao Davi para que paute, pelo menos, a derrubada das decisões monocráticas, e assim a gente começa a mostrar que nós não estamos estagnados. Agora, você mexer com a minha família, não vai ficar. Eu vou até o final. Você só vai me... Nem se eu posso até ser preso em qualquer momento. Mas isso é pouco para a minha história de trabalho de vida. Você só vai me calar quando me ver morto. Obrigado, presidente.